PDL, já ouviu falar nessa sigla? Aqui na Estalo é o que a gente mais faz, Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Aqui no nosso canal no YouTube também tem um monte de vídeo falando sobre isso. Mas neste aqui, eu, Alessandra, que faço parte da consultoria, quero te falar por que a importância de desenvolver este papel estratégico e qual é o impacto no desenvolvimento organizacional. Quero, ao longo dessas falas, te trazer dicas práticas com perguntas para que tu possa levar para a tua realidade aí. Já se inscreve, ativa o sininho, fica comigo aqui e vamos lá! É mais que sabido que liderança não é um cargo, né? Mas é um conjunto de comportamentos que influenciam diretamente a cultura e os resultados de uma empresa. Segundo diversos especialistas, pesquisas, tudo que a gente vê por aqui, investir em programa de liderança é uma prioridade estratégica, pois são os líderes que disseminam e sustentam práticas dentro da empresa e influenciam e impactam diretamente o funcionamento das pessoas dentro deste espaço. Então, a minha primeira dica prática é o seguinte: antes de iniciar qualquer PDL, vai se perguntar aí no RH, qual é o perfil dos líderes que nós queremos formar? Como que um programa de desenvolvimento vai ajudar a alinhar aos objetivos estratégicos da empresa? Então essa é a primeira dica. Agora, quais são os aprendizados que a gente pode te trazer aqui na construção de um programa de líderes depois que a gente entende e responde essa pergunta? Então a primeira delas, né, é a gente poder entender que um programa estruturado vai enfrentar alguns desafios, tá? A gente pode ter lideranças muito experientes que já passaram por muitas formações, o envelhecimento muitas vezes desse quadro de gestão, ou a necessidade de preparar novas lideranças sem perder a cultura. Então, tudo isso pode estar acontecendo aí. Ter várias camadas, né, de líderes, lideranças médias, alta liderança, lideranças mais operacionais, lideranças mais estratégicas, de diversas áreas. Como é que isso se comunica, né? Então aqui eu te trago algumas dicas, né? A primeira delas é a gente ter uma modelagem de programa que seja técnico, mas também que seja comportamental. A gente precisa combinar essa expertise, né, de práticas de líderes sêniores, muitas vezes, que olham muito para a técnica e tem já os comportamentos bem estruturados, com aqueles novos que chegam, trazendo um gás, trazendo um olhar diferente, junto com a visão desse RH, do que vai ser valorizado nessa liderança, para a gente alinhar essa comunicação. Valorizar as lideranças experientes é uma maneira bem importante para que a gente evite ou reduza qualquer resistência à mudança que pode acontecer. Um PDL muitas vezes ele é pensado porque a empresa está se transformando muito, está acontecendo muitas coisas, está formando novas áreas, novas pessoas, novas tecnologias. Muitas vezes tem oportunidades aí que fazem lideranças crescerem, lideranças terem que atuarem de maneira diferente. O PDL vem para fazer esse alinhamento, só que tem que existir uma consistência. Então, ter um movimento de formato mensal, quinzenal, mas que não caia, né? Que tenha uma constância de provocação, de realinhamento, de encontro, e isso faz toda a diferença no sucesso do próprio PDL, tá? Então, eu quero te trazer outra dica prática aqui. O desenvolvimento dos líderes, eles não devem ser tratados como um evento isolado, como eu falei aqui, né? Mas como um processo contínuo e integrado. Então, faz da maneira como der, carga horária, os dias, turnos, né? Deve ter vários desafios aí, mas que não deixe de fazer e que não deixe de incluir todas as pessoas da empresa, ok? As pessoas, as lideranças da empresa. Também, um dos erros mais comuns que eu quero trazer aqui para vocês
É um programa de lideranças quando o RH ele dá treinamentos muito genéricos, né? Ou providencia temáticas muito genéricas. Fica desconectado da realidade da empresa, né? Então a gente precisa olhar para esse programa com a totalidade da sua customização. Que competências a gente quer trabalhar, que ruídos que a gente quer evitar, o que a gente quer enaltecer daquilo que funciona para que boas práticas sejam trocadas. Eu preciso entender as necessidades da empresa daquele momento para que eu valorize os conteúdos, já que eu preciso selecionar, né? Já que eu preciso entender o que precisa ser feito, tá bem? A outra coisa é que precisa ter patrocínio. PDL sem patrocínio, da alta liderança, das pessoas dando aval, de fazer uma comunicação interna bem feita, desse convite, essa convocação acontecer com uma fala objetivando, né, trazendo o motivo pelo qual aquele PDL está acontecendo, é extremamente relevante. Então, RHs cobrem, né, forcem aí, né, busquem mostrar para essa alta direção a importância da abertura, da participação, do fechamento, de criar esses rituais para que as pessoas entendam que aquele lugar é importante de estar. Por quê? Porque qualquer evento externo, qualquer necessidade de trabalho, qualquer outra coisa vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais importante, porque ele é ali do dia a dia, ele é a entrega, ele é a tarefa, do que um processo contínuo, né, de desenvolvimento, de subjetividade, de consciência. Então a gente precisa ter isso. E mais do que isso, esse acompanhamento contínuo, né? A gente precisa também ajustar ao longo do tempo. Em várias experiências nossas, né, a gente tinha pensado, modulado algumas temáticas que no meio do processo a gente trocou, ou a gente inverteu ordens, ou a gente aprofundou uma temática que a própria liderança pediu que gostaria de mais daquilo, né? A gente avançar um pouco mais de uma temática. Então não pode ser estático, ele tem que ser moldável, ele precisa ser da realidade para gerar interesse e gerar fidelidade, né, ao programa. Então a dica, tá? Antes de lançar qualquer PDL, tem que alinhar quem são os participantes e qual é o impacto que a gente espera, tem suporte da autogestão, tem uma comunicação fluida, que nome que a gente vai dar para isso, que linguagem a gente vai utilizar, até porque quando tu contrata alguém externo para fazer esse movimento, esse agente externo precisa falar a linguagem do negócio, né? Então tem coisas que precisam ser bem afinadas aí, tá? E por último, gente, um programa de liderança, o sucesso de um programa de liderança depende da abertura dos participantes, né, para aprender. Então a gente precisa criar uma maneira das pessoas entenderem que elas não sabem tudo, ou se elas sabem, né, algo, elas podem sim se aprofundar, se aperfeiçoar, podem trocar, podem interagir, podem ser inspiração, mas que elas entendam que elas não estão prontas e quando terminar o PDL não vão estar prontas totalmente. Isso é algo que a gente precisa trabalhar a nossa frustração e até mesmo a exigência de uma alta liderança de investir num programa desses, né? Ah, mas daí como é que as pessoas vão ficar? Não sabemos. A gente tem um histórico, a gente tem que melhorar, a gente tem dados, tem pesquisas que mostram isso, mas a gente precisa mobilizar as pessoas para o aprendizado, a abertura. Nós, como Estalo, já tivemos muitas experiências das pessoas chegarem resistentes, não entendendo por que estão ali, não entenderem por que está falando daquele assunto que naquele outro ano já teve aquele tema, né? A gente precisa deixar tudo amarradinho para que esse processo aconteça. Se tem uma pessoa que não entende de por que ela está ali, qual é a abertura dela para o aprendizado? Qual é a facilidade que ela vai ter de absorver um conhecimento ou de aplicar um conhecimento que ela está recebendo? Então, são perguntas importantes que a gente precisa fazer aí, tá? Então, gente, para finalizar, liderança não é apenas sobre comandar, mas é inspirar, é desenvolver pessoas. Um programa bem estruturado de PDL, né, de desenvolvimento de lideranças, pode transformar não apenas os indivíduos,
mas toda uma organização. Conta com a gente aí para construir o teu PDL, para entender essas necessidades, te ajudar nisso tudo e não cair em armadilhas aí que podem ocorrer ao longo desse período.